Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney, professor de Química, e essa semana vamos retomar a revisão sobre tabela periódica. A professora Ana está trabalhando com vocês toda essa parte da evolução da estrutura atômica, que ela iniciou há muito tempo atrás com os modelos atômicos, aí ela foi evoluindo para a estrutura atômica, número atômico, número de massa, trabalhou com vocês toda essa parte de distribuição eletrônica, e qualquer dúvida que vocês tiverem, se você olhar as aulas anteriores, estão lá todas essas nossas revisões. Porém, o tema dessa semana vai ser sobre tabela periódica. Eu vou voltar a trabalhar algumas situações. Primeiro, toda e qualquer tabela periódica, ela é dividida em duas grandes áreas. Você vai encontrar os períodos e vai encontrar os grupos da tabela periódica. Grupos ou famílias, tanto faz. Períodos são as linhas horizontais, ou seja, são as linhas horizontais da tabela periódica, que são em número de 7, e cada um dos períodos corresponde a uma camada. Dá uma olhadinha na aula passada que você viu exatamente esse sistema. E os grupos ou famílias são as colunas da tabela periódica, que são em 18. Só que você, além de você classificar em grupo e período, você vai lembrar que entre os elementos da tabela periódica é necessário uma classificação. A classificação dos elementos. Quando eu falo nessa classificação, você vai lembrar que existem dois grandes grupos de elementos da tabela periódica, os chamados elementos representativos e os elementos de transição. Vamos buscar um pouquinho lá na memória. Como é que você sabe quando o elemento é representativo e quando ele é de transição? Para ser um elemento representativo, a distribuição eletrônica dele tem que terminar em S ou em P. Lembra que até tem um macetinho prático para você lembrar o povo do São Paulo, SP, ele é representativo. E o povo do Distrito Federal, D e F, são os elementos de transição. Então, o elemento representativo é aquele terminado em S ou em P, e os elementos de transição são aqueles que têm a distribuição eletrônica terminada em D ou F. Só um detalhezinho. Quando se for analisar isso, os elementos de transição externa são aqueles que terminam em D, e eu posso encontrar os elementos de transição interna, aqueles que têm a distribuição eletrônica terminada em F. Então, quando você vai fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, na hora que termina essa distribuição, você já pode me dizer se o elemento é representativo ou de transição. São Paulo, SP, representativo, transição D externa, F interna. Seria a nossa ideia. Não esqueça também que dentro dos elementos representativos, que é a grande cobrança que você tem em provas vestibulares, são os elementos do bloco A ou os elementos que têm como alguns deles nomes especiais. A saber, elementos que estão na família 1A ou na família 1, metais alcalinos. Elementos que estão na família 2A ou na família 2, metais alcalino-terrosos. Elementos que estão na família 6A ou 16, calcogênios, 7A ou 17, halogênios, e os elementos da família 8A ou 18, que são os gases nobres. Eu vou colocar um exemplo só para você lembrar desse tipo de sistema. Olha só, vamos imaginar que eu tenho um certo elemento da tabela periódica, que é o bromo 35. Eu quero saber em qual grupo e em qual período da tabela periódica esse bromo vai ser encontrado. Então, você vai lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Opa, 3p6. Deixa eu só apagar aqui. 3s2, 3p6. 4s2 já deu 20, 3d10 deu 30, 4p5 temos uma distribuição eletrônica dos 35 elétrons. Agora presta bem atenção aqui.
Como a distribuição eletrônica terminou em P, esse bromo é um elemento representativo. Representativo. Como é que eu vou achar um grupo e um período de um elemento representativo? Aí você vai colocar essa configuração eletrônica em camadas. Vamos fazer o seguinte. Esse número 1 que eu vou colocar em verde, ele está na família da camada K e tem 2 elétrons. Esse número 2 aqui e mais esse número 2 que eu vou colocar em roxo, eles estão na família L, aliás, na família não, na camada L, e tem 8 na última camada. Essa aqui que eu vou colocar em vermelho, eu tenho um 3 aqui e mais um 3 perdido aqui. Camada M, 2 com mais 6 dá 8, com mais 10 vai valer 18. E aí a nossa última camada eletrônica, vou repetir o verde aqui, ó, o 4s2 e o 4p5 significa que a camada N tem 7 elétrons na última camada. Está começando a recordar? Toda vez que você tiver para descobrir período, 1, 2, 3, 4 camadas. Se tem 4 camadas, significa que esse elemento está no quarto período da classificação. Quarto período. Professor, se tivesse 3 camadas, terceiro período. Se tivesse 5 camadas, quinto período. Se tivesse 7 camadas, sétimo período. Agora, para você descobrir um grupo de um elemento representativo, eu vou olhar quantos elétrons ele tem na última camada e, no caso, acrescentar uma letra A. Então, ele está na família 7A, no quarto período. E qual que é o nome especial dessa família 7A? A família 7A, ela recebe o nome dos halogênios. Então, ele é um halogênio do quarto período da família 7A. É assim que você trabalha com distribuição eletrônica, é assim que você vai trabalhar com grupos e famílias. É fácil, bem tranquilo. Só não esqueça que a família 1A, metal alcalino, 2A, metais alcalino terrosos, 6A, calcogênios, 7A, halogênios e 8A, gases nobres. E os elementos de transição, esses elementos de transição, eles não têm nomes especiais, mas eles fazem aquele miolão da tabela periódica. Tanto que a professora Ana deve ter trabalhado com vocês a divisão da tabela periódica. Se você tem uma tabela periódica, pega ela aí rapidinho e dá uma olhadinha nela. Se você analisar a sua tabela periódica, basicamente ela tem essa composição aqui, ó. Ela tem esse formato. E aqui tem uma linha. E nessa tabela periódica, você vai perceber que também lá embaixo, existem 2 linhas de elementos. Deixa eu só separar as duas aqui, ó. Pronto. Basicamente, a sua tabela periódica tem esse formato aí. Se você analisar atentamente sua tabela periódica, nessas 2 primeiras colunas aqui, ó, nessas 2 primeiras colunas, onde estão os elementos da família 1A e 2A. Esses elementos das famílias 1A ou 2A, todos eles têm a distribuição eletrônica terminada em S, portanto, na tabela periódica, a gente chama que esse bloco aqui é o bloco S. Essa seria a ideia. Agora, se você analisar atentamente e pegar qualquer um desses elementos desse miolo da tabela periódica até essa linha aqui, ó, deixa eu fazer outra linha verde, vocês vão perceber que aqui estão os elementos da família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, aí tem 3 grupos 8B, 1B e 2B. Se você prestar bem atenção na sua tabela periódica, perceba quantas colunas eu tenho nessa parte central, onde você tem o subnível D, são 10, porque o S, ele no máximo cabe 2 elétrons, no subnível D, você tem 10 elétrons. Se você contar certinho ali, ó, conta quantas colunas eu tenho nesse miolão da tabela periódica, 10 colunas. E todos eles, aqui, ó, a primeira coluna, todos eles vão terminar em D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Ou seja, começa aqui na família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Aí você vai perceber que tem 3 grupos 8B, que é a tríade 8B, 1B e 2B.
mas esse miolão da tabela periódica a gente chama de bloco D. Agora vamos mais para a direita da tabela periódica. Se você analisar bem, vou pegar um azul aqui, ó. Nessa parte à direita da tabela periódica, eu vou encontrar os elementos que têm o subnível P. Se você está com a sua tabela periódica aí, dá uma olhadinha. Quantas colunas eu tenho nessa parte direita da tabela periódica? Se você olhar direito, você vai ter 6 colunas. Por quê? Se o S só pode ter 2 elétrons, ele só pode ser caracterizado por 2 colunas. Subnível D pode ter 10, então são 10 colunas. O subnível P, todos eles têm até, no máximo, 6. E aí, se você observar bem, aqui começa a família 3A ou 13, que tem a distribuição eletrônica terminada em P1, aí termina em P2, P3, P4, P5 e P6. Só um detalhezinho. Tem um elemento especial aqui, ó, que fica bem aqui na pontinha, que é o hélio. Se você fizer a distribuição, esse você consegue fazer a distribuição até mental. O hélio tem número atômico 2. Como é que ficaria a distribuição eletrônica do 2? 1s2. Professor, se o hélio tem uma distribuição 1s2, ele não deveria estar aqui na família 2A? Não, pelo simples fato. A família 2A, ela caracteriza metais alcalino-terrosos. Eles são sólidos, condutores de corrente elétrica, formam compostos iônicos, e o hélio não tem característica nenhuma com esses metais. Então, ele é um gás nobre, só que a distribuição eletrônica dele não termina em P. Nessa parte da direita da tabela periódica, todos os elementos terminam em P, menos o hélio. Eu vou deixar o hélio assim separado para evitar confusão. Então, olhem bem a divisão que você tem na tabela periódica. Na ponta esquerda, eu tenho 2 colunas que têm o subnível S. No miolão aqui da tabela periódica, eu tenho 10 colunas que têm o subnível D. Aqui na ponta direita, eu tenho 6 colunas que têm o subnível P. Tira o hélio dessa história, mas os outros elementos, todos eles batem certinho. A primeira coluna aqui termina com P1, P2, P3, P4, P5, P6. Tá, professor, mas tem uns elementos perdidos lá embaixo. Pois é, aqueles elementos que estão lá embaixo, todos eles têm a distribuição eletrônica terminado em F. E, novamente, se você pegar a tabela periódica, você vai encontrar quantas famílias do F? 14. Porque vai terminar com F1, aliás, a distribuição, F1, F2, F3, F4, F5, F6, até chegar no último quadradinho aqui na ponta, que ele vai ter a distribuição eletrônica terminada em F. Então, se você tiver uma disposição de uma tabela periódica, você já sabe, na tabela periódica, quem são os elementos representativos e quem são os elementos de transição. Os elementos das extremidades da tabela, tanto a extremidade esquerda quanto a direita, são os elementos representativos. Por quê? Porque eles têm a distribuição eletrônica terminada em S ou em P. O miolão da minha tabela periódica termina em D, transição externa, e esses elementos que estão lá embaixo da tabela periódica são os elementos de transição interna. E um detalhe, professor, por que esses elementos estão fora da tabela periódica? Na realidade, se você observar bem a sua tabela periódica, aqui tem 2 quadradinhos. Esse primeiro quadradinho aqui, ó, são os elementos pertencentes a essa linha aqui, ó. Esse primeiro quadradinho corresponde a essa linha, e o segundo quadradinho, deixa eu colocar numa outra cor aqui, ó. Esse segundo quadradinho, que é esse daqui, ó, ele corresponde aos elementos aqui de baixo. Professor, mas por que ele colocou afora? Se você colocasse essas linhas aqui dentro, a tua tabela periódica ficaria muito comprida. Você teria o subnível D, aqui você teria que colocar essas linhas aqui para depois dar continuidade do D e do P. Então, ela ficaria muito comprida. Então, para evitar essa confusão, coloca o S, coloca o D, coloca o F lá embaixo, os elementos de transição. Então, essa classificação dos elementos da tabela periódica em blocos é bem legal. Por quê? Porque você já consegue identificar quem são os elementos representativos, são as extremidades, quem são os elementos de transição e quem são os elementos de transição interna que estão lá embaixo.
E isso também vai te ajudar a fazer um outro tipo de classificação. Se você olhar a sua tabela periódica, hoje a tabela periódica ela é dividida em 3 grandes setores: metais, ametais e gases nobres. Então, o que acontece? Se você olhar bem a tabela periódica, bem, essa última coluna aqui, ó, que eu vou colocar aí verdinho, essa aqui é a linha dos gases nobres. Esses aqui são os gases nobres. Aí, se você olhar lá na sua tabela periódica, você vai perceber que todo e qualquer elemento que tenha distribuição eletrônica terminada em S ou em D, aliás, S, D e F. Todos esses elementos são metálicos, sem nenhuma sombra de dúvida. Portanto, se a distribuição terminou em S, terminou em D e terminou em F, eles são elementos metálicos. Agora, quando a distribuição eletrônica terminar em P, você vai perceber, deixa eu só colocar uma outra cor aqui, ó, que vai ter uma escadinha aqui, ó. Você vai ter uma escadinha de elementos, e essa escadinha, esses elementos aqui, são os chamados ametais. Então, nessa escadinha aqui na ponta direita, você vai encontrar os ametais. Daqui para cá, mais os elementos de baixo são os chamados metais. E essa parte, essa única coluna aqui na ponta direita, são chamados de gases nobres. É lógico, e perceba claramente, que a maior parte dos elementos que você tem na tabela periódica são metais. São metais, mas fica a dica. Terminou em S, terminou a distribuição em D, terminou em F, certeza que você vai ter metais. Se a distribuição eletrônica terminar em P6, ou for o hélio, é um gás nobre, só que daí os ametais eles apresentam uma característica um pouquinho mais incomum. Por exemplo, se você olhar o primeiro elemento aqui da família 3A, é o boro. O boro é um ametal. Mas se você olhar embaixo desse boro, você já vai encontrar o alumínio, que já é um metal. Se você olhar o boro, aqui tem o carbono, embaixo do carbono vai ter um silício, que são ametais, mas se você olhar embaixo, germânio já é metal. Então, você precisa ter uma consulta de uma tabela periódica para você fazer essa identificação. Mas, basicamente, no formato da tabela periódica moderna, você vai ter essa caracterização. Importante essas informações. Bloco S, bloco D, bloco P, tirando o L, obviamente, e o bloco F lá embaixo. E com essa classificação, você pode também verificar quem são os elementos metálicos, quem são os elementos não metálicos, que corresponde a essa escadinha que eu coloquei aqui em laranja, e esse último item, essa última família, essa última coluna, são chamados gases nobres. Então, essa semana, aproveito para fazer uma pequena revisão da divisão da tabela periódica, mas hoje é importante o desenho da tabela. Como é que ela foi construída, e ela tem uma lógica tremenda. Então, semana que vem, provavelmente, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre tabela periódica, sobre propriedades, mas aí a professora Ana que vai ditar o seu ritmo, a sua velocidade. Mas essa revisão, ela fala exatamente sobre os blocos da tabela, que é fácil se você analisar, a classificação dos elementos em metálicos, ametálicos e os gases nobres. Gente, um abraço, um ótimo final de semana, ou um ótimo começo de semana, dependendo da aula que você vai assistir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Se cuidem.